Hi student, I'm Fernando, your English teacher, and we're here for another class. And this is Marcia, who is helping us with Libras, Brazilian Sign Language. Thank you, Marcia. So let's get started. How to protect yourself. Então, as dicas de hoje, eu vou já usar as dicas com o tema da aula. Porque o tema da aula hoje são verbos modais, que exprimem necessidade, uma obrigação, certeza e incerteza, eles dão. Então, eu acho que aqui eu poderia usar já de uma vez, para já introduzir nessa parte aqui a aula. Em vez de usar, então, como proteger é fácil, it's easy, eu vou usar um verbo modal, que eu vou falar na aula, usando aqui já para ficar, dar a advertência também, né? So, you should wash your hands frequently. Você deveria lavar as mãos frequentemente. Que a gente fala, wash your hands frequently, todo dia. Ou don't forget to wash your hands. Aqui eu vou usar um modal. You should wash your hands frequently. You should wear face mask. Você deveria usar uma máscara do rosto. You should clean your objects. You should clean frequently your objects with alcohol spray. So, laptops, cell phones. You should avoid, você deveria evitar, crowded place. You should, você deveria evitar. You should avoid crowded place. And you shouldn't touch your eyes, your nose and your mouth. Você não deveria tocar os olhos, a boca, o nariz, são dicas, né? Então, a gente tem aqui as alternativas que eu falo sempre. Handshakes and hugs. The wave, hand on the heart, namastê. E vários outros aqui que a gente vai olhando aqui, que vai aprendendo a essas outras formas de comunicação. Então, a gente usou, naquele princípio, should mais o verbo. You should wash your hands. Você deveria lavar as mãos frequentemente. Então, vamos lá. Let's get started. Então, vamos falar do modal verbs. São verbos auxiliares e que ajudam a gente exprimir as ideias. Porque eu penso muito na gramática, que essa é uma aula mais baseada em gramática. Nunca perder o elo dela com a comunicação. Nunca ficar, senão você fica gramática pela eu sei o verbo e tal, tem que saber usar. Tudo que eu tento ensinar aqui, ensina, faz a reflexão, não sei o quê, mas vou para o uso. Para a gente não ficar com uma coisa solta, parada e não usar, né? Então, vamos lá. Class itinerary, definição dos modal verbs, então a gente falar o que vai acontecer na aula. Diálogos, que eu gosto sempre de ter um diálogo, nunca abandonar o diálogo, porque o diálogo é uma comunicação muito grande, é a pergunta e a resposta. Então, o diálogo tem um teor de comunicação muito grande. E aprender a usar possibilidade, proibição, permissão, conselhos. Então, eu usei no princípio should como um conselho. Você deveria usar a máscara, né? Para evitar o coronavírus. Aqui, goals to achieve, metas a ser, objetivos da aula. Exprimir os diferentes variados matizes que esses verbos oferecem na comunicação. Então, eles oferecem mínimos, igual a gente está, de verbos de qualquer propósito comunicativo, tem aquelas diferenças, você usa uma forma, usa a outra. Gramaticalmente correta, mas ela acrescenta um matiz diferente, ela acrescenta um jeito de falar especial. Se valer desses modalizadores, são chamados também de modalizadores, para uma comunicação mais eficiente. Você dizer aquilo que você quer transmitir. Então, vamos lá. São esses verbos aqui. Não vou falar de todos, mas que é o can, should, que eu usei no princípio aqui, deveria, né? Have to, também necessidade. May, que é uma possibilidade. Must, uma coisa obrigatória. Could, possibilidade. Ought to e might. Might é passado de may. Então, são vários verbos que eu estou colocando aí que exprimem ou possibilidade, ou obrigação, ou necessidade. Então, a gente vai ver caso a caso deles. Então, vamos lá. Modal verbs. Os modal verbs em inglês acompanham os verbos principais para acrescentar-lhes uma ideia particular. Então, eles são verbos que eu falei auxiliares. Eles acompanham os verbos principais e vão acrescentar
Então, uma frase, por exemplo, I must go to work now. Eu devo ir trabalhar agora. O must, com o go, com o ir, dá a ideia de uma obrigação. Eu tenho que ir. Então, a gente vai ver isso tudo aqui com detalhe. Os modal verbs servem para modalizar o discurso, revelando a intenção, o sentimento de quem fala. Ou seja, acrescentando naquele verbo principal uma noção que a gente vai ver várias ideias de ou não necessidade, ou probabilidade. Então, a gente vai explicando caso a caso aqui. Então, vamos lá. São usados quando queremos dizer que algo é. Então, essas ideias que eles vão acrescentar ao verbo principal, que eles são verbos auxiliares, os modais, possível ou provável, algo é possível ou provável, algo é necessário, que é preciso, que é o caso da máscara, you should wear a face mask, é preciso, necessário. Permitido ou proibido, tá vendo? Uma ideia diferente já. Habilidade ou a capacidade, I can speak English. I can, eu posso falar inglês, quer dizer, eu sei. I know how to speak English. Então, é uma habilidade que a pessoa tem de falar aquela língua. Que estudou, então ela pode. Então, fala também de uma habilidade ou capacidade. Um conselho, que o should que eu falei no início também, é um conselho. You should wear a mask. You should avoid crowded places. Você deveria evitar os lugares cheios. Então, é um conselho também, ou uma sugestão também. Então, eles vão acrescentar ao verbo principal várias ideias, né? Então, eu peguei um diálogo aqui, que eu gosto demais do diálogo. Sempre um diálogo. Então, vamos lá. O menino está falando para ela. You look tired. What's the matter? Você parece que está cansado. What's the matter? Qual o problema? What's the matter é uma expressão. What's the matter? Qual o problema? Então, vou ver que a outra pessoa responde. A menina responde, It's been a very hard week. Tem sido uma semana muito puxada. It's been a very hard week. Tem sido uma semana muito puxada. Aí ele vai falar outra vez. You should have a good rest during the weekend. Você deveria ter um bom descanso durante o fim de semana. O weekend é junto, fim de semana, né? Então, ela falou que está cansada, tem sido muito... A semana está muito puxada, ele fala, you should have a good rest during the week. Então, deu a ideia de uma necessidade, é importante, ou um conselho, aqui seria um conselho, né? Que ele deu para a outra. Então, vamos começar de um comum, que tem super comum, que é o verbo can. A gente não fala o to, não usa o infinitivo nesse verbo. Verbo can, é to can, não, verbo can. Então, a gente vai lá. He can speak English very well. Expressa uma habilidade, ele sabe. Ele, auxilia o verbo speak. Então, e na terceira pessoa não tem S não, ele é igual. I can, you can, he, she, it can, igual. Então, ele vai dar exprimir uma ideia, jogar uma ideia no verbo speak. Então, a ideia seria habilidade. He can speak English very well, ele sabe. Seria assim, traduzido por sabe. Pode falar inglês, sabe falar inglês muito bem. Então, sem o to, não se usa o auxiliar na negativa, mas o not. Você não vai usar o do, aquele do e did, nem do, nem did, does, nada daquilo. Você vai colocar a frase para negativa, você vai usar o not. He can speak English very well. He cannot. Junto, você vai colocar o can mais o not, formar uma palavra só, que é usado. Ou, se for em linguagem falada, igual a gente fala sempre, can't. He can't speak English very well. Que uma coisa que eu falo sempre é importante repetir. As pessoas têm um problema de entender o inglês falado, é porque não estão sabendo muito a forma abreviada, porque todo o inglês falado é forma abreviada, e eles têm demais. Tudo em inglês é abreviado. É abreviação em cima de abreviação. Então, se a gente não está com o som acostumado, o som da abreviação a gente não vai entender bem. Então, tem que treinar a forma abreviada. Então, can, né? Não tem o auxiliares, na negativa usa o cannot, ou você, e também não tem futuro, e usa-se o I will be able to. Então, você não vai usar o will can, ele não tem futuro, você vai usar a expressão able, que é capaz. I will be able to.
eu poderei, eu vou poder fazer isso ou aquilo. Entendeu? Então, ele não tem futuro não. Você usa I will be able. Então, a gente usa muito can para fazer um pedido. Então, ele dá os vários graus de educação. Can you pass the sugar, please? A pessoa pedindo o açúcar. Can you pass the sugar, please? Você pode passar o açúcar? Você pode passar o açúcar, por favor? Educado. Mais educado ainda. Could you pass the sugar, please? Você podia. Em português também, eu sempre gosto de, é o que eu falo. Uma coisa é uma coisa, tem que desligar da língua portuguesa para aprender o inglês. Mas tem coisas que a gente gosta de comparar. Em português também. Você pode passar o açúcar? Você podia passar o açúcar? Eu acho podia mais indireto, mais delicado, né? Could you pass the sugar, please? Sugar tem som de X. Sugar. Could you pass the sugar, please? Você podia passar o açúcar, por favor? E a outra, usando o condicional, would you pass the sugar, please? Português também é a mesma coisa. Você poderia passar o açúcar? Você poderia passar o açúcar, por favor? Então, 3 formas de... A de baixo é mais educada. Você pode passar, português também. Você podia passar o açúcar, você poderia passar o açúcar, por favor, e usando por favor. Então, dá uma ideia de um pedido muito educado. Então, vamos lá. Can I drink some water, please? Aí, no caso, lembra que a gente falou que era uma habilidade, I can speak English, eu sei falar inglês, ou possibilidade, aí já é um sentido de uma permissão. Can I drink some water, please? Posso beber água? Eu posso beber água pedindo a permissão, um professor. Posso beber água, por favor? Estou pedindo. Permissão. Então já indica aqui, já indica permissão. Quando pedimos algo com can, significa que estamos sendo mais informais, porque conhecemos a outra pessoa, tá? Além disso, podemos dizer que can é mais comum no dia a dia. Para ser mais educado e mais formal, utilizamos could, may ou would. Igual a gente falou, o would é mais formal, o can é mais informal, tá? Então vamos lá. Obrigação, necessidade, proibição. Vamos explicar caso a caso para a gente ver o que é obrigação, o que é necessidade, o que é proibição. Obrigação, necessidade. You have to arrive early. Have to é um dos verbos também modais, ter de, né? Atenção à pronúncia, não é have to, não. Have to, o som de F. You have to arrive early. Você tem que chegar cedo. Então, o have to é usado também para indicar necessidade, e ele é um único modal, que eles falam que é semimodal, que é conjugado com don't. I don't have to, you don't have to, you didn't have to é usado na terceira pessoa, que ele é conjugado, o auxiliar na negativa, igual eu falei que nenhum usa, ele é um semimodal. Então ele usa o do, doesn't, he doesn't have to arrive early. Então, ele é usado com os auxiliares, chamado semimodal. Seria você tem que chegar cedo. You have to arrive early. E aqui, she must follow the rules. Ela deve seguir as regras, usando o must. Must também não tem auxiliar, nem nada, nem to também não, no infinitivo não. You must. Ela deve seguir as regras. He doesn't have to repeat the exercise. O have to na negativa não fica necessidade, é uma obrigação, fica a não necessidade. Ele não precisa repetir o exercício. He doesn't have to repeat the exercise. Ele não precisa de repetir. Então, no negativo mudou o sentido. É preciso que ele repetir o exercício. Eu passei para a negativa, não é necessário que ele mude o sentido, que ele repita o exercício. Não precisa repetir, só se ele quiser repetir o exercício. She had to work all night long. Ela teve de trabalhar a noite inteira. She had to work all night long. Se for na negativa, she didn't have to work all night long. E proibição, must. E o must na negativa é proibição. You mustn't forget your uniform. Você não deve esquecer seu uniforme. Não pode esquecer, né? You mustn't go there. Você não deve ir lá. É proibição. Então, o must com nota, ele indica a proibição.
Para oferecer conselho ou dar sugestões a outras pessoas, você pode usar o should, negativa shouldn't, ou ought to ou ought not to. You should take, o que eu falei no início, daqueles conselhos da Covid. You should take an aspirin for your headache. Você deveria tomar uma aspirina para a sua dor de cabeça, tá? You should take an aspirin if you have a headache. Então, vamos lá. Muito comum esse should. You ought to go to a dentist. Você deveria ir a um dentista. You ought to go. Então, os graus de certeza que queremos expressar variando entre certeza absoluta, must, can't, quando temos algum tipo de evidência, e incerteza total, could, may, might. A diferença entre must e can't está na certeza afirmativa e negativa. Vou passar explicando isso aqui. Então, incerto e certo. They may come by bus. Eles podem vir de ônibus. Pode ser que eles venham de ônibus, né? Aqui é certo. Quando você tem certeza. Carlos talks about Júlio. He must know him. Carlos fala de Júlio. Ele deve conhecer. Se ele fala dele, ele deve conhecer, né? Carlos fala sobre Júlio, ele deve conhecê-lo. Então, é uma coisa certa. He might é passado de may. He might arrive late. Ele deve chegar, pode ser que ele chegue tarde. Ele talvez chegue atrasado, né? Late é atrasado. Então, é uma coisa incerta. Daniel has been here. He can't be lost. Daniel esteve aqui. Ele não pode estar perdido. Daniel já esteve aqui. Então, se ele conhece o lugar, ele não pode estar perdido, né? Então, a gente vem continuando aqui. She could be sick. Ela podia estar doente. Ela poderia estar doente. Sarah may have lost the bus. Sarah pode ter perdido o ônibus. Sarah pode ter perdido o ônibus. Incerteza no passado. Você pode dizer o modal, que é o may, mais have, mais o particípio passado, que é o past participle, que é o she may have lost. Usando do outro lado aqui, Anna must have been to the US. Anna deve ter estado nos Estados Unidos, deve ter ido aos Estados Unidos. A certeza no passado, você usa o modal mais have, mais o particípio passado. Uma coisa que eu queria voltar aqui, explicar aqui, também a importância desses modais, que o caso do may também, para explicar, para ficar mais claro o caso do may, ele diz uma probabilidade. Agora, você pode dizer outras formas, além, porque o importante é expressar a probabilidade, expressar a possibilidade. Então, você pode usar advérbios também, que você pode dizer, it's going to rain, there is a possibility, it's likely, que é provável. Pode usar vários advérbios também, um advérbio que traga a ideia de possibilidade, que traga a ideia de probabilidade que vai encaixar na frase, que vai passar aquela ideia. Então, não é só tudo a respeito do verbo, não. Porque a gente falou que o modal, ele dá uma ideia, ele acrescenta uma ideia ao verbo principal, né? Então, não é só o verbo que traz essa ideia, é outras coisas que você pode dizer, voltando aqui, você pode dizer que vai dar essa ideia, na certeza da afirmativa. Então, é muito importante esse uso do might. He might arrive late, talvez ele chegue atrasado. Daniel has been here, he can't be lost. Então, se ele esteve aqui antes, é impossível. Então, vai dando sempre aquela ideia de modalizador, é preciso essas ideias pequenas para a pessoa se fazer bem entendido, né? Então, eu passei aqui, voltei para explicar algumas coisas mais. Thanks for watching. Espero que tenham gostado da aula. Vamos estudar bastante essa parte que é interessante para nos expressarmos melhor, né?
de que a ideia que você pensar, você vai achar aquela forma que traduz o que você está pensando. And see you next class.